Nos últimos dias nós temos uma proposta de paz feita pela Rússia que a Ucrânia certamente não considera como válida. Nos próximos dias nós teremos uma cúpula da paz no território da Suíça a fim de discutir quais devem ser os rumos para chegarmos à paz entre Rússia e Ucrânia. Um grande problema é que a Rússia não foi convidada. E o Brasil, convidado, declinou. Segundo o Brasil, não dá para discutir a paz sem ouvirmos o que a Rússia tem a dizer. O Brasil agiu certo em ter renunciado à participação nesta cúpula de paz e reiterar que, para que haja paz, os dois devem estar presentes? Fica aí a pergunta, escreve nos comentários. No vídeo de hoje nós iremos observar quais que são as propostas de paz da Ucrânia, o que a Ucrânia enxerga como inegociável para que haja paz. Segundo o que observaremos, há um conflito muito importante, não é, da proposta da Rússia em relação à proposta da Ucrânia. Vamos observar. Eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Respeita a Geografia. Vamos observar então o que a Ucrânia pensa sobre a paz. Nós tivemos que o discurso sobre a chamada Fórmula da Paz de Volodymyr Zelensky foi apresentado na ONU, na Assembleia Geral, na Arábia Saudita, quando houve uma tentativa de chegar à paz e com 40 países, não é? Mas a falta da Rússia, a ausência da Rússia faz com que não avance. Talvez a cúpula da paz proposta ali pela Suíça não avance por falta justamente de um dos lados na guerra. Então é uma solução muito difícil a paz envolvendo a Rússia e a Ucrânia, porque nos debates sobre a paz os dois países conflituantes não estão presentes, não é? Então fica mais difícil chegar à paz, vamos combinar. Então vamos observar aqui o discurso do Zelensky, que também já foi feito para a própria população da Ucrânia. Observando aí, a Fórmula da Paz da Ucrânia, em boa medida, trata de 4 pontos importantes. São 10 no todo, vamos observá-lo na sequência, mas temos aí a retirada total da Rússia das regiões ucranianas. Toda a porção leste do território ucraniano, conforme nós sabemos, está com a presença militar russa, e onde você tem ali os frontes de batalha que se estendem em mais de 1000 quilômetros, desde a Crimeia até Kherson, basicamente, né? No caso, desculpem, desde a Crimeia até a região norte lá do território ucraniano, que é a região de Kharkiv, não é? Norte e leste, enfim. Não é? Soberania territorial e geográfica, ou seja, a Ucrânia não pretende perder nenhum pedaço do seu território, esse ponto é importante, certo? Outra coisa, a soberania política da Ucrânia, de tal maneira que se a Ucrânia pretender participar da OTAN ou da União Europeia, eles devem fazê-lo, até porque é um país soberano e deve ter autonomia para fazer tais adesões caso haja interesse da população da Ucrânia. E aqui temos 4 pontos sobre os quais a Rússia discorda frontalmente. Mas vamos observar aqui qual que é a fórmula de paz da Ucrânia. Reitere-se que foi apresentada no âmbito da Arábia Saudita, ok? E também na ONU, conforme mencionamos. Uma das questões envolve a segurança de radiação e segurança nuclear, ou seja, a questão ucraniana no que se refere à possibilidade nuclear, tudo bom? Uma vez que a Ucrânia é um país que gera enorme quantidade de energia no que se diz respeito à energia nuclear tal, não é? Então, o que nós assistimos no contexto da guerra foi justamente algumas usinas nucleares terem sido alvos, não é, de ataque. Aí houve uma grande acusação da Ucrânia contra a Rússia e vice-versa, de que estariam atacando usinas nucleares. Então, um problema bastante complicado, porque um acidente nuclear ali certamente levaria a uma catástrofe humanitária sem precedentes, não é? Então, a discussão sobre a segurança de radiação e também nuclear. Segurança alimentar, o segundo ponto, por causa da questão dos grãos. A Ucrânia é grande produtora agrícola, fundamental e importante nas cadeias globais de produção de alimento e, ao mesmo tempo, nós tivemos o escoamento da produção de agricultura da Ucrânia comprometido pela região do Mar Negro. A Ucrânia buscando, então, escoar os grãos a partir dos territórios da Europa, sobretudo pelo Rio Danúbio, utilizando o território da Croácia, por exemplo. Nós falamos aqui ao longo das nossas análises e tal. Outra coisa, segurança energética.
ou seja, é necessário que a Ucrânia reconstrua a infraestrutura de geração de energia, sobretudo, não é, a eletricidade, que foi significativamente afetada em decorrência da guerra. Sem a infraestrutura energética de transporte, simplesmente a sociedade não funciona como nós temos as sociedades contemporâneas, pós-industrial e assim por diante. Libertação de todos os prisioneiros e deportados, aqui é um ponto, não é importante. Agora, o ponto número 5 é o mais, não é, conflituoso entre ambos os territórios, que seria a implantação da Carta da ONU e a restauração da integridade territorial da Ucrânia e da ordem mundial. Quanto à implementação da Carta da ONU, a Rússia é um dos membros da ONU e pertence inclusive ao membro principal, mais importante da ONU, que é o Conselho de Segurança. Então, quanto a isso, sem grandes problemas, certo? Agora, quando nós olhamos aqui a restauração da integridade territorial, esse é um ponto de enorme controvérsia por parte da Rússia, e nós já vamos detalhar, envolvendo os Oblats. São 5 províncias da Ucrânia em discussões e agora disputas envolvendo a Rússia e a Ucrânia, não é? Vamos observar. E um outro aspecto aqui, a restauração da ordem mundial. A restauração da ordem mundial significa em boa medida a paz, mas uma paz certamente capitaneada pelas instituições ocidentais, onde inclusive há uma enorme controvérsia por parte da Rússia, que não aceita a ordem dos Estados Unidos, digamos assim, não é? Então são 2 pontos aqui, um deles é a questão territorial e geográfica da Ucrânia e o outro é a questão da ordem internacional, uma vez que a Rússia desafia a ordem internacional, assim como a China e outros territórios, não é? Onde se configura o que se compreende como o sul global, reconfigurando a ordem internacional e assim por diante, ok? Retirada das tropas russas e cessação de hostilidades, restauração da justiça, anti-ecocídio, uma pauta anti-ecocídio, ou seja, os impactos no meio ambiente, enfim, certo? Prevenção de escalada, estabelecer o fim da guerra. Aqui você tem uma fórmula da paz promovida aí pela Ucrânia, que talvez, não é, será retomada sem sucesso na Suíça. Vamos observar nos próximos capítulos dessa história o que teremos na Suíça enquanto, não é, proposta de paz. Aqui o território ucraniano e as províncias, os oblats assim chamados, dentro da Ucrânia, que estão sob a ocupação militar da Rússia, não em toda a extensão geográfica dessas províncias. Eu vou até aumentar o mapa para vocês, para que nós observemos, vejam aí, o mundo no mapa, olhando a geopolítica através da perspectiva da cartografia do mapa, para que nós saibamos onde ocorrem os problemas no mundo. Então aqui nós temos a província, não é? Na região do Donbass, são 2 províncias, aqui na cor vermelha e na cor amarela. É o caso da província de Lugansk e Donetsk. Assim como temos também Zaporizhia. Aqui ao sul nós temos o território de Kherson. E por fim, na cor roxa, o território da Crimeia. São estes 5 oblats que estão sob o jugo de Moscou. E certamente a maior controvérsia para o fim da guerra se dá nesta localidade, por causa da presença militar russa aí, que não quer retroceder, tudo bom? Inclusive na proposta de paz da Rússia, estes territórios devem ser cedidos pela Ucrânia para a Rússia, né? E além disso, na questão da Crimeia sobretudo, nós já tivemos tentativas de paz entre Rússia e Ucrânia, envolvendo a região da Crimeia no que diz respeito ali mais ao sul, e não avançou. Nós temos os tratados envolvendo intermediações da Europa, dos Estados Unidos, no conflito Rússia e Ucrânia, que são os tratados assinados em Minsk, ok? 2 tratados de Minsk em 2014 e 2015, e não conseguimos chegar à solução pacífica envolvendo a região da Crimeia. E mais ainda, houve um plebiscito dentro da Crimeia para que a população votasse se este território deve ser russo ou ucraniano. E o que nós tivemos foi um resultado questionado pela Ucrânia, claro, de que a Crimeia é russa, e o resultado foi bastante avassalador, assim, em termos de diferença. 94% da população, salvo engano, que votou, teria votado para que a Crimeia
pertencesse à Rússia e não à Ucrânia. Então nós temos que algo semelhante ocorre também em Lugansk e Donetsk, sobretudo, onde a presença da população de origem russa é muito forte. Inclusive, quando nós olhamos o mapa étnico da Ucrânia, nós vemos que boa parte da porção leste do país fala sobretudo russo e tem uma grande relação com a Rússia por conta dos fluxos migratórios, da história dos dois países e assim por diante, não é? E aí é que está, não é? E aí é que temos o problema geográfico e territorial da guerra entre Rússia e Ucrânia. Por quê? Na concepção da Rússia, ele está defendendo os interesses da população russa no exterior, que na concepção da Rússia não é uma expansão territorial apenas, mas sim a defesa de cidadãos russos. Esta é a ideia, não é? Só que a percepção russa aqui, podemos observar, não é de território, é sim de limites demográficos, limites populacionais. Talvez esse o mais importante tema aqui debatido no vídeo de hoje. A visão da Rússia dos limites territoriais, não é? Que não são geográficos, mas sim são populacionais, ok? Então a visão da Rússia não é o limite de fronteira, mas sim o limite de extensão de povo. Muito curioso isso, né? Se você chegou até aqui, eu reitero, deixa o like, se inscreva no canal, e você que quer aprofundar o conhecimento, conheça o nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está na descrição do nosso vídeo.